Hoje, o tema do nosso devocional, do livro do nosso jejum, fala sobre pescadores de homens. Então, eu quero convidar você a abrir a palavra no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 1, no versículo 16, nós leremos até o 18. Então, Marcos, capítulo 1, do 16 ao 18. Diz assim a palavra. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. Até aí, queridos irmãos. Essa palavra é uma palavra muito importante para a nossa caminhada cristã. Porque todos nós recebemos um chamado do Senhor. E essa passagem, ela ocorre assim que Jesus volta do seu jejum de 40 dias no deserto. Ele começa a chamar os seus discípulos, a chamar esses homens que se tornariam logo depois apóstolos, e por causa da entrega que tiveram, foram os percussores da igreja do Senhor. Mas o que significaria o chamado do Senhor? Num exemplo metafórico, Jesus os estava chamando para ganhar almas para Deus. E quando ele diz, eu vos farei pescadores de homens, ele estava prometendo treiná-los e torná-los aptos para uma tarefa tão honrada, que somente através do Espírito Santo e da graça de Deus poderia ser executada. Ao invés de pescarem peixes, eles passariam a ser pescadores de homens, ganhando almas para o Senhor. E nós vemos também, olhando a história desses discípulos, que eles não eram homens perfeitos. Em algumas passagens, nós vemos o quanto eles precisavam ser transformados e amadurecidos pelo Senhor Jesus. Mas tudo isso torna ainda mais extraordinário o fato de Jesus tê-los chamados. Ele chama indivíduos comuns, iletrados, pescadores comuns da Galileia e faz deles, transforma todos eles em pescadores de homens. Assim é a obra do Senhor. Jesus, quando nós olhamos a obra de Jesus nos evangelhos, nós vemos que Jesus contraria todas as lógicas. Ele pega aquilo que não é para ser e ele faz a sua obra acontecer, enquanto ele vai encontrando em nós a disponibilidade do nosso coração. E isso só foi possível justamente por isso, porque Jesus encontrou corações completamente disponíveis ao Senhor. O texto bíblico mostra que assim que Jesus os chamou, eles deixaram imediatamente as suas redes, soltaram as suas redes e foram seguir a Jesus. Eles largaram, na verdade, tudo para seguir a Jesus. Eles largaram os seus sonhos, os seus planos, eles deixaram as suas famílias, eles deixaram os seus projetos, eles deixaram os seus trabalhos e depositaram todas as suas expectativas no Senhor Jesus, mesmo sem compreender a grandeza desse chamado. Mas mesmo assim, eles foram. Abraão também é um exemplo de fé e disponibilidade ao chamado do Senhor. Quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos que o Senhor o chamou e prontamente, sem saber a forma que o Senhor iria fazer, ele deu um passo de fé. Como nós costumamos dizer, né? A fé é como se você estivesse num caminho e de repente esse caminho não existisse mais, mas você coloca o pé para prosseguir porque você sabe que o Senhor está ali no controle de todas as coisas. Mas a Bíblia também conta sobre o jovem rico que não quis dar ouvidos ao que Jesus lhe falou. E isso prova que o Senhor leva em conta a nossa vontade. Porque o Senhor não deseja que nós venhamos fazer a sua obra de qualquer maneira. Ou porque alguém falou, até mesmo porque Jesus nos chamou. Mas Ele deseja que o nosso coração esteja inteiro
inteiro e a nossa fé esteja ardente no Senhor. Porque quando nós iniciamos a obra do Senhor, seja ela qual for, no seu chamado, no nosso ministério, seja o que for, se não tiver verdade, se não tiver inteireza do nosso coração, essa obra ela não se sustenta. E ao longo do caminho ela se desfaz. Por isso, queridos, que é comum nós vermos tantas pessoas que eram tão abençoadas, fazendo a obra do Senhor, executando a obra do Senhor, mas no meio do caminho algo acontece, algo para tirar a nossa atenção do Senhor, os nossos olhos do Senhor, e logo essa pessoa ela não resiste mais, ela já não tem mais forças para prosseguir, porque a sua caminhada, o seu coração não estava completamente firmado no Senhor, enraizado no Senhor. E essa essência desse chamado, como foi para esses discípulos, também se estende a nós no dia de hoje. Nós também precisamos largar as redes e seguir o chamado do Senhor. E quando eu escrevi essa palavra, precisamos largar as redes e seguir o chamado do Senhor, o Espírito Santo falou algo ao meu coração. Para nós hoje, a aplicação que eu posso trazer, o que são essas redes que precisamos largar para poder prosseguir? O Senhor não vai hoje nos pedir, né, para largar. Alguns têm até um chamado, como os missionários têm de ir, como nós temos o Henry e a Ellen, que realmente largaram as suas redes e foram. Mas a maioria de nós estamos aqui e há impedimentos no nosso interior, redes no nosso interior, que muitas vezes impede de termos a disponibilidade que o Senhor precisa em nossos corações. Então, essa palavra falou muito comigo. Será que temos disponibilidade para o chamado de Deus? Ao sondar o nosso coração, o que Jesus tem encontrado? Quando nós olhamos para esses discípulos, nós vemos que nem as limitações que eles tinham os desencorajaram. Muitas vezes nós queremos, né, ter tanto entendimento, talvez nós queremos, né, e nós devemos procurar estudar, buscar na palavra, se aprimorar. Mas aqui mostra que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou para uma caminhada com ele, íntima com ele, e nesse período foi o período que o Senhor os ensinou. O Senhor estava discipulando a cada um, os ensinando, os fortalecendo, os capacitando. Então nós vemos que o Senhor, ele não está interessado nos nossos talentos, porque esses discípulos não tinham muitos. Eles, pelo contrário, eles tinham muitas debilidades, eles tinham muitas limitações. Então, quando o Senhor nos chama, ele não está preocupado com as nossas limitações, ele está preocupado em encontrar um coração disponível, aonde ele possa moldar, aonde ele possa fazer com que venhamos aprender as coisas que vêm do seu coração através da sua palavra e ali aplicá-la na essência. O evangelho, ele é tão simples, e eu costumo dizer que não vai haver mais nenhuma grande revelação. Não vai chegar alguém trazendo um novo ensinamento. A palavra, ela é completa. O que o Senhor faz é renová-la todos os dias aos nossos corações, em nossos corações. Mas a palavra do Senhor, ela é simples. E muitas vezes nós mesmos nos limitamos no não saber, no não estudar, no não aprender. Eu não consigo, eu não posso. Mas aqui nós vemos que na história desses discípulos, a disponibilidade do coração deles, o largar da rede e seguir a Jesus, fez a total diferença. E esses homens foram os percussores da igreja. A palavra chegou a nós, porque um dia esses homens disseram sim ao chamado do Senhor. E esse chamado ainda se estende a nós, porque muitos ainda não escutaram, ou se escutaram, ainda não compreenderam. E o Senhor nos deseja usar como testemunho vivo da transformação da sua palavra. Que nós possamos, nesse tempo, dizer sim ao chamado do Senhor. Entregar um coração disponível e ensinável ao Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer, queridos, que a oração
mais rápida a ser respondida é quando nós falamos ao Espírito Santo, ao Senhor: Pai, aonde eu preciso ser mudado? Aonde eu preciso ser transformado? O que o Senhor deseja de mim? E logo o Espírito Santo começa a falar no nosso espírito, mostrando aonde Ele quer moldar, aonde Ele quer trabalhar, a fim de que a nossa vida, a nossa história, possa ser o imã a atrair aqueles que não conhecem ao Senhor. Porque muitos aqui onde estamos já ouviram falar do Senhor. Mas quando eles veem uma vida transformada, uma vida restaurada, uma vida que é verdadeiramente para o Senhor, que vive verdadeiramente para o Senhor, eu creio que nós se tornamos um imã a atrair. O que tem naquela vida? O que tem na vida daquela mulher que é diferente? O que tem na vida daquele homem que é diferente? Que vem as situações, que vem as tribulações, que vem as circunstâncias, mas eles estão com a fé firmada no Senhor. Eles estão certos do que eles creem, aonde eles devem fluir, aonde eles devem ficar. E isso é uma forma de também evangelizarmos, de também ganharmos almas para o Senhor. Que nós possamos nesse tempo dizer sim ao chamado do Senhor, entregar um coração disponível ao Senhor, confiando que a obra é dele. E então Ele mesmo nos capacitará através da sua palavra, através do seu Espírito. Esses discípulos receberam um chamado, e ao receber esse chamado, eles foram ser discipulados pelo Senhor. Eles foram ter um tempo de ensinamento. E para isso, eu creio que eles tiveram total humildade. Muitas vezes, quando uma pessoa não tem um coração ensinável, o pastor Richard fala muito isso, né, pastor? Que quando uma pessoa ela acha que ela não tem mais nada que aprender, ela não tem para onde crescer. Então, queridos, que nós tenhamos esse pensamento no nosso coração, um desejo de aprender cada vez mais, porque se nós cremos que não há limites para Deus, Ele sempre vai revelar algo através da sua palavra, já falada, uma palavra rema, uma palavra de edificação para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos mergulhar. Os discípulos, eles não tinham essa palavra. Eles ainda não tinham, eles estavam aprendendo do Senhor. E hoje nós temos essa palavra, onde eles acertaram e erraram, e nós podemos olhar para ela e transpor muitas barreiras através do Espírito Santo de Deus. Mas para isso nós precisamos ter um coração ensinável. Quando o Senhor encontra disponibilidade nos nossos corações, quando Ele encontra um coração que é quebrantado, que não se endurece para aquilo que vem dEle, Ele tem prazer em efetuar a sua obra. E Ele faz, porque Ele nos chamou. João capítulo 15, no versículo 16, diz que Ele nos chamou primeiro. Então, eu posso afirmar que nós não somos voluntários na obra de Deus. Nós somos chamados. Sabe por quê, queridos? Porque o voluntário, ele faz a obra do Senhor quando ele pode, quando lhe sobra tempo, quando as outras coisas não tomam o tempo daquela obra a qual ele é voluntário. Agora, quem é chamado, entrega a sua vida, entrega seu tempo, entrega suas atividades, entrega tudo ao Senhor. E é isso que devemos clamar ao Espírito Santo de Deus, que gere em nós esse mesmo desejo de largar todo o impedimento para servir a obra do Senhor. Eu acredito que o fruto que talvez seja o fruto que mais agrada ao Senhor seja esse, a de ganharmos almas para Deus, a de trazermos vidas para a verdade, a saquear o inferno mesmo e trazer pessoas para a luz do Senhor, porque a palavra diz que os campos estão prontos para a colheita. E nós não podemos nos limitar, queridos, achando que muitas vezes não é um momento, porque o Senhor, Ele cria as oportunidades para que venhamos falar do seu nome, para que venhamos falar da sua verdade. Então que nós possamos verdadeiramente ter o nosso coração ansioso,
desejoso de que o Espírito Santo venha mesmo edificar a sua obra em nós, nos fazer prontos, tirando as barreiras do nosso coração, tirando as coisas que podem impedir o Senhor de agir através das nossas vidas. O Senhor tem chamado a igreja a um tempo de reflexão. Tudo que tem acontecido ao nosso redor é porque o Senhor está falando algo. E hoje, nesta tarde, como foi falado, o Senhor quer que nós coloquemos a nossa casa em ordem, a nossa casa chamada alma, chamada coração. Para que quando tudo isso acabar, não haja mais impedimentos no nosso ser, para que o Senhor venha agir através de nós. O Senhor deseja edificar na minha vida, na sua vida, com verdade, a sua palavra. Firmar em nossos corações aquilo que vem dele, aquilo que é verdade, para que não tenhamos dúvidas quando formos falar da palavra de Deus. Por isso, queridos, nós devemos mergulhar no discipulado, mergulhar em aprender, em estudar. Há tantas oportunidades para nós. E nós muitas vezes passamos um dia, passamos outro dia sem sequer ler a palavra de Deus, sem sequer ler um versículo da palavra de Deus. E quanto nós temos perdido. Mas o Senhor deseja hoje que isso mude verdadeiramente. Por isso que é uma bênção esse período de jejum. Porque são 40 dias que nós estamos sendo edificados e fortalecidos no Senhor. Quem dera, queridos, nós conseguíssemos muito mais, entregar muito mais ao Senhor. Eu acho que é o 3º jejum que eu participo. E é tão edificante. Ao apreciar a palavra de Deus, fazer os devocionais no nosso livro. E que isso se torne uma constância. Que nós não venhamos ser como a onda do mar, que ora vem e ora vai. Mas que nós venhamos estar constantes na palavra do Senhor. E eu quero ler com você 1 Coríntios 9, versículo 22. A parte B do versículo diz, Paulo diz assim: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que nós, assim como Paulo, possamos aproveitar todas as oportunidades que temos para fazer essa honrosa tarefa, que até os anjos gostariam de fazer, mas foi comissionada, imputada a nós. De sermos também pescadores de homens, de sermos relevantes na nossa geração. Que não seja preciso que se levante outra geração após nós, mas que sejamos nós a voz a ecoar, a voz a anunciar as boas novas. Evangelho significa uma notícia boa. Mas uma notícia, ela só é notícia quando ela é propagada, quando ela é anunciada. E nós não podemos deter esse tesouro que recebemos em nós somente. Se nós cremos que Jesus Cristo morreu por nossos pecados, que Ele veio em carne, que Ele morreu por pecados e ressuscitou, nós temos que anunciar, porque o Senhor veio para todos, Ele deseja salvar a todos. Quem dera isso fosse possível, quem dera que todos os corações ao pregar recebessem essa palavra, mas há muitos que ainda vão receber, e que nós possamos ser um instrumento do Senhor a pregar a salvação, a ser como esses discípulos que largaram prontamente tudo. Talvez você que esteja me ouvindo, o Senhor vai chamar para uma grande obra, tem um chamado de pastorado, tem um chamado missionário, mas mesmo que você não tenha esse chamado, você foi chamado para anunciar a obra do Senhor, anunciar a sua salvação, a trazer luz aonde há escuridão. E nesse momento eu quero orar com você, para que você reflita se ainda há algum impedimento na sua vida.
O Senhor sabe. Peça ao Senhor para sondar o seu coração. Peça ao Senhor para que venha tratar no seu interior, para que você seja verdadeiramente livre para avançar na caminhada com o Senhor. Para que não haja mais inconstância na sua vida, mas que você tenha total fé, total credulidade na palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor nos chamou primeiro, o Senhor nos escolheu primeiro, ó Pai. E sabemos, Senhor, que é o Senhor quem faz tanto querer quanto efetuar em nós. Então, Pai, que o Senhor encontre em nós um coração disponível, um coração derramado diante de Ti, Senhor. Que nós não venhamos limitar, ó Pai, o nosso coração, ó Senhor, que nós não venhamos nos conformar, ó Pai. Mas nós venhamos, Senhor, ter o desejo de pregar a Tua palavra, Senhor, para aqueles que estão próximos de nós, principalmente para aqueles que estão perto de nós, para a nossa família, para os nossos vizinhos, Senhor, para aqueles que chegarem, Pai, sedentos, que nós não venhamos nos calar, mas que prontamente nós venhamos, Senhor, lembrar da Tua palavra, quando o Senhor diz, Senhor, que veio para todos, porque a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, pode contar conosco, Pai. Eis-nos aqui. A minha oração é para que o nosso coração esteja constantemente olhando para o Senhor e procurando aprender mais de Ti e procurando, Senhor, andar nos Teus caminhos, ó Pai, tirando aquilo que não serve, Senhor, para que o Senhor venha nos encher, Pai, da Tua presença, para que o Teu Espírito tenha liberdade de operar através de nós. Sabemos que nada somos, Senhor. Sabemos que nada temos, ó Pai. E como Paulo mesmo disse, trazemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja Tua, Senhor, e não nossa. Então, traz sobre nós a Tua capacitação, porque a glória daremos a Ti, Senhor. Queremos ser um instrumento, porque um dia o Senhor nos alcançou e nos salvou, ó Pai. Então nós queremos falar do que o Senhor fez e do que o Senhor faz e do que o Senhor fará, ó Pai. Abençoa cada vida, Senhor, e que cada um que ouviu esta palavra possa refletir no seu interior aquilo que necessita ser lançado fora, aquilo que precisa ser deixado, para que o seu agir seja pleno e abundante, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.